Vocês conhecem o Netão do Urubu? Traficante do Rio de Janeiro que foi recebido com um foguetório de comemoração depois de ter sido inocentado nessa última sexta, dia 21? Se você acessar as redes sociais do cara, você vai ver que ele tem o maior orgulho de ser quem é. Foto de fuzis, ostentando joia, usando arma, compartilhando músicas que fazem referência direta ao comando. Foi libertado, dia 21. E a Débora Santos, vocês conhecem? A Débora Santos é uma daquelas pobres pessoas que se deixaram levar por aquele frenesi das 72 horas quando Bolsonaro perdeu a eleição e invadiram o Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A Débora Santos foi o crime que se sabe mesmo que ela cometeu, porque os outros são crimes de associação, coisas absurdas como tomada armada do Estado. Armada. Pois é, a Débora Santos, que tem 2 filhos, é uma cabeleireira evangélica, foi sumariamente condenada pela imperatriz do Brasil, o nosso togado mais querido. Não somente por ele, né? O voto não foi só dele, foi também do Flávio Dino, que, curiosamente, é um dos responsáveis por tudo aquilo que aconteceu, mas todo mundo faz de conta que não está vendo. No mesmo dia, houve uma comoção, até mesmo em alguns setores da esquerda, até mesmo na mídia aparelhada, e o Fux acabou dando um passo para trás, pediu vista no voto dele e vamos ver o que vai acontecer agora com essa pessoa. Bom, 3 dias antes desse acontecimento, na terça-feira, dia 18, destes acontecimentos, né? Na terça-feira, dia 18, estreava o episódio 4 de Demolidor Nascido de Novo, Renascido, Born Again, no streaming da Disney. O episódio tem um nome, meu amigo: Sic Semper Systema, que é uma variação de uma frase famosa, Sic Semper Tyrannis. Assim sempre aos tiranos, quer dizer, assim sempre, pode ser traduzido dessa forma, mas assim os tiranos sempre caem. A gente viu nesse episódio, a gente não, né? Quem assistiu, não sei se você viu, mas quem assistiu o episódio viu uma história que já vem se desenrolando sobre o personagem Leroy Bradford. Mas antes de falar do Leroy Bradford, deixa eu falar um pouco sobre a série. Primeiro, Demolidor Renascido é um relançamento da série Demolidor da Netflix. A série Demolidor da Netflix, como disse o Gimel, é uma falha na Matrix. Até o final desse vídeo eu vou tentar explicar por quê. Ela foi cancelada, misteriosamente. Aliás, as séries todas dos defensores foram misteriosamente canceladas. Primeiro, misteriosamente pioradas, diga-se de passagem, e então canceladas. E aí surgiu a história de que a Disney iria resgatar a série. Só que desde a primeira aparição do Matt no filme dos 3 atores fazendo cosplay de Homem-Aranha, já dava para notar uma diferença. Ele estava mais sorridente, a barba estava por fazer, mas não parecia um cara meio desleixado ou um cara, sei lá, que não tem visão, o cabelo mais arrumado, enfim. Numa cena quase cômica, os fanboys foram ao delírio. Uau, que incrível! Aí veio a primeira aparição, She-Hulk, e o Demolidor apareceu ali, vestindo mostarda e ketchup. Todo engraçadão, namorando a She-Hulk, uma lástima. Talvez a melhor coisa que aconteceu na série, mas ainda assim uma lástima, porque você tem aquele padrão da Netflix, do que a série era. Então é anunciada a série dele, ele também apareceu em Echo,
E aí anunciada a série do Demolidor, e a princípio essa série seria um soft reboot. E só voltariam ao elenco os atores que interpretaram o Wilson Fisk e o Demolidor. Houve um burburinho na internet, a Disney disse ter voltado atrás, e aí o elenco original retorna. Mas retorna naquelas, né? O que todo mundo já percebeu. As mudanças feitas de última hora fizeram da série uma espécie de Frankenstein. Então, o que você tem é a ideia original da Disney, tanto que o Matt tem um armário ali com versões do uniforme dele. Então você tem as ideias originais e mudanças de última hora. Então, por exemplo, a Karen e o Fogg mal entram na série, o Fogg morre, a Karen vai embora. Porque não há escrita para eles. Teria que haver uma reescrita de roteiro muito pesada para que eles permanecessem na série. Isso não é o plano. É assim que a Disney trabalha, com esse tipo de honestidade aí. E eu devo bater palma para vocês, nerdolas, que acham que estão transformando as coisas. O que vocês estão fazendo é ensinando esses caras como é que eles têm que fazer. Como é que eles têm que agradar vocês. Aliás, a maioria dos nerdolas está adorando. Exceto o episódio 4, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando você assiste a série, além do Matt ter aquela aparência mais sóbria, digamos, você também tem aquela... Eu não sei como descrever aquela imagem. É uma imagem meio esvoaçada, talvez. Parece que tem uma lente de plástico na câmera, sabe? Tudo que a Disney produz tem essa aparência. Seja Star Wars, seja MCU, tudo tem essa aparência. Horrível. Claro que a série buscou signos da série antiga. Então o Matt tem uma luta, quebra os braços e dá uns gritos, e você fala, oh, uau, voltamos aos velhos tempos. Não, querido, não voltamos. Você não está vendo os mesmos personagens. O que você está assistindo é uma falsificação. E, como vocês ficam desesperados por esse tipo de coisa, vocês estão ali, acompanhando. Vamos falar do Leroy. O Leroy foi preso, ele é um morador de rua, porque roubou pipoca doce. Já no episódio em que ele é preso, a gente tem uma cena absurdamente caricata, dos policiais comendo a pipoca doce que ele roubou. E eu digo que é caricato porque isso aí faz molhar as calcinhas dos lacrolinhas de YouTube. Mas, mano, pelo amor de Deus, Demolidor, o verdadeiro, já mostrou corrupção policial. Com maestria. Isso não é novidade em Demolidor. Agora, aquela cena, ela tem toda a infecção moralista que eu tenho apontado com relação ao Superman. Ela é caricata, ela é uma coisa que caberia numa esquete de um programa de humor. Se você colocar uma faixa de risada, vira sitcom. Toma aí, então. Aí, vocês não podem comer isso, não. Wilcox, essas caixas aí são evidência? Não, as outras eram. Esse lixo aqui fui eu que comprei. Aí, é sério. O gordinho não pode, não. Grotesco. Aí o cara é preso, o Matt vai atendê-lo, o cara é extremamente agressivo, ele não é um personagem simpático, ele trata mal o Matt, ele fica zombando de que ele é cego o tempo inteiro. E aí nesse episódio 4, é curioso que eu vi que vários sites destacaram que houve uma referência à Invasão Secreta. Que se foda a Invasão Secreta, a série é uma bosta. Porque o cara disse que não foi ele, que talvez tenha sido um Screw, e todo mundo, uma referência, porque é isso aí que a galera busca hoje. Aí o Matt está conversando com ele, o cara não aceita menos do que sair, do que ir embora. E aí o Matt comenta que o cara que chegou na mão do juiz, 25 páginas de delitos. O cara é bandido mesmo, o cara é criminoso mesmo. E o motivo pelo qual ele roubou é ainda mais surpreendente, porque ele fala que ele às vezes come comida que dão para ele, ou comida que sobra de restaurante, às vezes ele tira do lixo, e que ele queria comer uma coisa que não tem gosto de lixo, que ele queria uma sobremesa. Só que eu tô falando para você, e você que não assistiu pode até achar que parece um negócio meio ridículo, e é. Mas é tudo construído de uma maneira a
sensibilizar você com relação àquele personagem extremamente antipático. E aí, galera, Aleph do Futuro aqui, interrompendo seu vídeo rapidão, só para fazer um comentário, uma coisa que eu esqueci enquanto eu ia refletindo e gravando. Assim como na série do Demolidor, o cara que tem uma longa ficha criminosa é tratado como uma vítima do tal do sistema, que não tem rosto, que não tem identidade, que não atende por nenhum CPF, essa entidade onipresente que favorece policiais corruptos enquanto pune pessoas que só querem uma sobremesa. Da mesma forma aconteceu aí no caso que eu abri mencionando do Netão do Urubu. Por que que esse cara tá solto e foi recebido com vivas ali de um herói e o que você ouve é sem anistia? Porque os crimes cometidos no 8 de janeiro, e obviamente houveram crimes no 8 de janeiro, os crimes cometidos no 8 de janeiro, para consciência geral da imprensa, dos intelectuais do Brasil, é imperdoável. Poderia haver anistia para os criminosos que atuaram durante o regime militar. E eles receberam anistia, gozaram dessa anistia. Zé Dirceu é um deles. Fernando Gabeira é outro deles. Então, os crimes deles são justificáveis. O crime desse cara também é justificável. O Netão do Urubu, é também uma vítima do sistema, coitado. Não interessa que ele se vangloria, que ele ostenta, que ele mostra que ele gosta, que ele é mesmo e o caramba. Ele tem orgulho porque ele foi vitimado, ele foi levado. Agora, já a Débora é uma fascista, é uma nazista, é uma inimiga do sistema, aliás, uma amiga do sistema, uma pessoa que queria destruir a democracia e que queria fazer o Brasil voltar ao caos e a ditadura e o caramba quatro, isso não tem perdão. Essas são as medidas de valor que essas pessoas têm. É isso. É assim que elas veem o mundo. E se a gente quiser fazer diferente, independente de em qual espectro político você se encaixa, nós precisamos parar de olhar as coisas dessa forma e entender que as pessoas todas, Débora e o traficante, precisam ser responsabilizados pelos seus atos, mas apenas pelos seus atos. E aí você pode estar pensando, lá vai você falar de lacração. Olha, tem uma mensagem ali, que é woke, é óbvio. Mas pior do que isso, pior do que haver essa mensagem woke, é a qualidade com que isso é feito. E o woke está muito marcado pela podridão. Quando o negócio é podre, é só o discursinho. E é podre, é só o discursinho. Porque pessoas levadas a cometer crimes, a série Demolidor Netflix também tratou. A Karen é uma delas. Então, ver aquele primor de roteiro e olhar para isso é de revirar o estômago. Então, voltando ao título, né, esse episódio ele quer chamar a sua atenção para o sistema. O que é o sistema? Sei lá, eu só sei que a Disney se considera fora dele. No momento do discurso dos dois, o Leroy fala para o Matt que porque os policiais comeram, por que eles não se autoprenderam? Parece criança falando, como assim, né, mano? Claro que não vão se autoprender. E que ele só queria comer uma pipoca e agora estão dispostos a gastar 5 vezes mais colocando ele na cadeia do que alimentando ele. Vocês precisam ver o comportamento dos caras do Omelete vendo isso. Os caras se comeram. Uau, que diálogo foda, choque de realidade no Matt. Adivinha qual foi a postura do Enorme com isso? Com o seu cabelinho recém-implantado, parecendo um carpete mal colocado, e aqueles dentes extremamente brancos com aquela lente que ele colocou, e a boca do cara tá parecendo um piano. De que lado ele ficou? Vocês acham que ele observou a falta de qualidade do roteiro? Vocês acham que ele falou, opa, estão lacrando aí? Não. Ele disse que foi bom. E a essa hora tem milhões de NPCs do Peter dizendo que foi bom também. Disney, bilionária,
com esse discursinho. Lembra quando eu tenho falado bastante, eu falei do Mark Fisher, falei da performance anticapitalista. É isso aí, cara. É isso aí. Aí pessoas, não só a Disney bilionária, que poderia acabar com a fome, pelo menos algumas pessoas, e que poderia resolver um monte de problemas, ela é parte desse tal sistema. Porque não existe um sistema. Existem corporações e pessoas que estão ali agindo abertamente, promovendo os interesses deles e incluindo você dentro da engrenagem desse tal sistema. E, enfim, é podre, né? O negócio é podre. E você deve estar se perguntando o que tem a ver isso com o netão do urubu. Bom, primeiro que muitas pessoas que acharam incrível o diálogo e como essa crítica social foda foi construída em Demolidor e como aquele pobre coitado criminoso com tantos delitos deveria ser solto e não ser punido por eles, como ele mesmo diz, aquelas coisas que eu fiz não tem nada a ver com o que aconteceu agora, porque é assim, não é? A gente tem só que passar a borracha, só esquecer, só perdoar. E ver o Matt cedendo a isso é uma coisa grotesca, né? E ver os canais aí do YouTube batendo palma para essa porcaria é uma coisa indigesta. Então, as mesmas pessoas que acharam isso incrível, muitas delas acham incrível e bradam sem anistia para os presos do 8 de janeiro. A Débora Santos escreveu na estátua Perdeu Mané, reproduzindo as palavras do excelentíssimo, finíssimo, educadíssimo, requintadíssimo, iluminadíssimo ministro Barroso. Por que ela não podia? Porque ela pichou uma estátua? 14 anos de prisão? Sendo que ela já está presa? Sendo que ela já está sendo julgada fora do processo legal? Por favor, né? Bom, sejamos francos. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E muitas dessas pessoas aí batem palma para isso. As mesmas pessoas que acharam a crítica social foda ali no Demolidor e que esqueceram que o netão do urubu, que inclusive tem uma aparência muito similar ao do Leroy Bradford, foi libertado. Evidentemente culpado. Mas tudo bem, não é? O que importa é que a gente veja o sistema afrontado por uma série produzida por uma mega corporação que praticamente engoliu o entretenimento nos últimos anos. Tá certo, não é? É assim que tem que ser. Aí a gente se sente bem, aí a gente diz, nossa, que profundidade. Não tem profundidade nenhuma, é raso. Agora, veja só, por que eu estou trazendo essas comparações aqui? Eu vou encerrar com isso. Isso que eu acabei de... a libertação do netão, o episódio da série, a superficialidade com que as coisas são tratadas, a maneira distorcida como elas são vistas, esses acontecimentos tão próximos nós damos ao nome de sincronicidade. Melhor ainda, sincromisticismo, porque nós observamos a sincronicidade, segundo Jung, coincidências significativas, eu apontei algumas delas aqui, essa questão do social, da justiça, do sistema, não é? Não existem mais 3 poderes no Brasil. Eles, da maneira mais imoral possível, participam de jantares, reúnem os 3 poderes, ao invés de se manterem afastados, e a imprensa dá notícia e não acha nem estranho. Essa é a situação do Brasil. Esses eventos sincronizados, eles apontam para muitos sincromísticos uma inteligência, ou orquestrando os movimentos para se comunicar conosco, ou simplesmente pensando. Quer dizer, o lançamento da série, desse episódio, e a libertação desse cara e a condenação da Débora, funcionando como uma espécie de sinapse na mente divina. E aí o sincromístico pretende, por meio da leitura desses eventos,
comunicar-se, compreender essa mente divina. Eu disse que essa série é falsa. Por que ela é falsa? E por que a série original era um bug na Matrix? Eu não vou explicar isso detalhadamente não, mas a série original, ela era um remédio. Um remédio contra toda a maldade que o MCU estava causando. E, de maneira sincronística, isso estava dentro do roteiro. Essa referência aos Skrulls, que é totalmente fora da realidade, tanto da história como do personagem Demolidor, ao invés dela ser uma coisa engraçada, divertida, empolgante, a não ser para esses fanboys da Marvel, ela quebra a narrativa, ela tira você de dentro da história, do que está se passando ali. Tudo é ridículo, tudo é exagerado, tudo é caricato, mas esse momento é ainda pior. E como ele destoa do que acontecia na série antiga da Netflix, aonde o evento de Nova York, a batalha contra o Loki, e até mesmo os heróis, eles eram mencionados como... eles eram insinuados, mas jamais realmente mencionados. E ninguém nunca soube explicar exatamente o porquê disso. Se você quiser saber o porquê, continue nos acompanhando. Mas, eu digo, essa série era uma vacina contra o veneno que o MCU estava injetando nas mentes das pessoas. Por isso ela foi primeiro diminuída e depois cancelada. Aliás, os defensores eram esse remédio. O Demolidor de maneira especial. E agora o que você está assistindo não é uma continuação, não é nem um soft reboot. Você está assistindo uma falsificação. E se você prestar bastante atenção, se você tiver olhos aguçados, se você conseguir sair da cadeia que aprisionam a sua mente, você vai começar a perceber, junto comigo, que eu tenho razão no que eu estou te dizendo. Você vai enxergar os sinais, você vai entender a mente divina e vai perceber que o que muita gente dá risada quando eu falo, os figurões da Disney não dão risada não.